Bom, eu não posso falar de taxas equivalentes em juros compostos sem lembrar que nós já estudamos taxas equivalentes em juros simples. Aí eu quero fazer assim meus comentários exatamente para você saber como era lá e depois entender como vai ser aqui. Então, quando eu ensinei taxas equivalentes em juros simples, eu falei que serviria exatamente para você poder transformar de uma taxa para outra em juros simples. Até então a gente não mexia em taxa. E a ideia lá é que a gente usasse uma fórmula que permitisse fazer essa transformação. Também fiz a ressalva de que a forma de pensar o exercício, de chamar de IT, IQ, QIT, ia servir lá, ia servir aqui, só mudaria a fórmula. E é aí que eu quero chegar. Em juros simples, apesar de eu ter ensinado pela fórmula, se você fizesse uma relação direta proporcional, dava certo. Aqui não. Aqui é diferente. Então, preciso deixar muito, muito claro. Transformar a taxa em juros compostos não é direto, né? É uma fórmula exponencial, assim como a de juros compostos. E aí eu vou ensinar aqui um dos métodos, que é o que eu utilizo, para poder fazer essa transformação. Mas o que seriam, então, taxas equivalentes? Para considerar duas taxas equivalentes, eu precisaria pegar o mesmo capital durante o mesmo tempo e garantir que, se eu substituísse, chegaria no mesmo resultado. Por exemplo, joguei um capital há um certo tempo na taxa 1. Cheguei no montante. Peguei o mesmo capital pelo mesmo tempo na taxa 2, que está numa unidade diferente, eu tenho necessariamente que chegar no mesmo montante. Esse é o conceito de taxas equivalentes. E a fórmula da maneira que eu pensei que trazer para vocês é essa. Que eu vou ler aqui e depois a gente vai treinar isso com exemplo. Ela fala que IQ, e eu vou chamar IQ de taxa que queremos, é igual a 1 mais IT elevado a Q dividido por T. Talvez aqui a fonte não ficou muito boa, tá? Mas isso aqui tudo está no expoente. É uma divisão no expoente. Menos 1. E aí você já até conhece, né, da matéria anterior. IQ é a taxa que queremos em fator unitário. IT é a taxa que temos em fator unitário. Q é a unidade do IQ, simplesmente. E T é a unidade do IT, simplesmente. Com a ressalva que antes de jogar na fórmula, o Q e o T têm que ser transformados para uma mesma unidade. Bom, eu quero explicar isso melhor agora através de exemplos. Tá? Bom, é isso. Então, nós vamos pegar exemplos para colocar em prática aquela fórmula que eu passei para vocês. O que diz nosso primeiro exemplo? Determinar a taxa semestral equivalente à taxa de 3% ao mês. Então, o que eu quero que vocês percebam? Foi dada uma taxa, que é essa de 3% ao mês. Então, essa nós temos. Vou até escrever aqui, ó. Nós temos essa taxa, está escrita. Ele pede para determinar uma taxa semestral que seja equivalente a essa. Então, nós queremos essa. E por que eu estou chamando de temos, queremos? Porque isso vai ajudar agora na hora de dar nome para as coisas. Porque nós vamos usar o T para a taxa que temos e o Q para a que queremos. E aí, nessa parte da matéria, que ela tem normalmente um enunciado bem menor, bem mais direto, em geral, você vai seguir a mesma lógica assim, de resolução. Você vai primeiro separar o IQ, o IT, o Q e o T. Como é que nós separamos? Esses nomes que eu dei. Nós não queremos uma taxa semestral? Se nós queremos, então nós não temos esse valor. Ele é uma interrogação. Mas, se ela tem que ser semestral, eu tenho que deixar isso claro aqui. Eu tenho que dizer que eu quero que ela seja ao semestre, e quando o resultado ficar pronto, é exatamente nessa unidade que ela vai estar. O IT está dizendo que a taxa que nós temos está aqui, 3% ao mês. Em relação ao Q e o T, é um esqueminha que eu já expliquei, mas vou explicar aqui de novo, né? Sempre igual a 1. Tanto o T, o Q, quanto o T. O que muda, então? As unidades. É que o IQ tem que seguir a unidade, o Q tem que seguir a unidade do IQ. Como o IQ era ao semestre, eu assumo, então, que o Q é um semestre. O T tem que seguir a unidade do IT. Se o IT era ao mês, o T tem que ser um mês. É essa a relação que eu faço em todo exercício que eu vou resolver, em que eu quero transformar uma taxa em outra que seja equivalente. Então, o que acontece aqui? Lá na fórmula eu coloquei que as taxas são em fator unitário. Coisa que a gente já está meio acostumado a fazer nos exercícios e aqui também é obrigatório. Essa taxa de 3% que nós temos, eu vou ter que dividir 3 por 100.
e vou transformar em 0,03. Mantém ao mês. Tá? É só divisão por 100, porque eu tiro da porcentagem e jogo para fator unitário. Bom, mas também fala lá na teoria da tela anterior que o Q e o T tem que ficar na mesma unidade. Então tem que passar ou os dois para semestre ou os dois para meses. Já adianta, é mais fácil passar para menor unidade, mais fácil passar nesse caso para mês. Por quê? De uma maneira muito direta. Um semestre equivale a 6 meses. Pronto, já está na mesma unidade. Próximo passo é substituir na fórmula. E aqui não tem nem que escolher, tá? A fórmula é sempre... Aqui é só uma, né? Nessa parte da matéria. É aquela fala aqui que é 1 mais IT elevado a Q sobre T. Menos 1. Agora, substituir e resolver. Esse IT é o 003. E vou elevar o Q, que é 6, dividido pelo T, que é 1. Estou pegando aqui de cima. O Q e o T, 6 e 1. Menos 1. Posso somar, está dentro do parênteses, virou 1,03. E 6 dividido por 1 dá 6. Menos 1. O fato é que quando você fizer essa continha, tem que dar aproximadamente 1,194092. Só que é menos 1. Então, o IQ virou 0,194092. Isso aqui já é a resposta, tá? Como eu já tinha feito aqui, que ela seria o semestre, já tinha dito, né? Ela será o semestre. E eu não sou obrigado a passar para porcentagem. Se eu paro aqui, opcionalmente, e é comum fazer isso, você pode multiplicar por 100, que é o mesmo que andar 2 casas para a direita, e aí pode até arredondar. Ficaria 19,41% ao semestre. Ou seja, se eu pego um certo capital, aplico por um tempo a 3% ao mês, ou aplico a 19,41% ao semestre, no final vou chegar no mesmo montante. Por isso eu posso dizer que 3% ao mês é equivalente a 19,41% ao semestre. Então viram por que eu falo que a gente evita mexer em taxa, principalmente em juros compostos? Se eu tenho um exercício onde a taxa está numa unidade e o prazo na outra, é muito mais fácil transformar o prazo. É uma regrinha de 3 simples. Se eu resolvesse mexer na taxa, eu tinha que fazer isso daqui, que é muito mais complicado. Ah, mas por que a gente aprende? Porque tem exercício que realmente eu não tenho essa opção. Né? O exercício, por exemplo, pode querer exatamente que você transforme. Mas no exercício comum, de juros compostos, onde você tem a opção, a minha sugestão é continue não mexendo na taxa. Se preciso, transforme o prazo, que é muito mais fácil. Bom, sempre que eu falo uma matéria, explico alguma coisa, eu gosto de comentar sobre o uso ou não da HP12C. Então também tem algum comentário para fazer aqui em relação ao uso da HP. A HP12C não tem uma função pronta para transformar a taxa. Mas existe uma forma, que é meio que um macete que a gente usa, em que eu consigo chegar nesse resultado. E eu vou ensinar aqui para vocês. Esse macete que eu vou ensinar funciona para esse caso, onde eu tenho a taxa numa unidade menor, aqui, por exemplo, ao mês, e quero passar para uma unidade maior, por exemplo, semestre. Semestre é maior que o mês. Tá? Da taxa menor para a taxa maior. Agora sim, eu vou adotar um PV igual a 100. A taxa é essa taxa que já deu. E o M é a relação entre as unidades. É aquele multiplicador, né, que aqui seria o 6. Ou seja, eu tenho semestre e tenho mês, o semestre tem 6 meses. Então, esse M seria sempre essa relação. Se fosse, por exemplo, de mês para trimestre, seria 3. Tá? Então, esse M que a gente coloca aqui. E a gente pede para HP determinar o FV.
Que, professor? Igual eu falei, é um macete. No final vocês vão entender. Então, qual seria a sequência da HP? Eu vou escrever, depois eu projeto ela e faço com vocês. Eu limpo a parte financeira, todos os registradores. Vou entrar com um PV que é 100. Só que eu vou pôr o CHS para o resultado ficar positivo depois. O I é 3. Então, eu ponho 3 depois o I. E o N é 6. Eu ponho 6 depois o N. Aí eu coloco FV. 119,41. Ela, na verdade, faz um esquema como se ela estivesse capitalizando os R$100 uma vez só. Então, o valor do acréscimo é a própria taxa. Em outras palavras, se eu tirar agora o 100, eu chego nos 19,41. É um macete que sempre dá certo, se eu supor da maneira que eu fiz, mas sempre que eu tiver determinando a transformação de uma taxa da unidade menor para a unidade maior. E eu vou mostrar isso na HP. Então, aqui, eu vou limpar a parte financeira, ou todos os registradores, se eu preferir, e vou jogar 100 CHS PV 3I 6N. E peço o FV. Aí deu lá, 119,40. Vou até deixar com duas casas, apertar o F2, para ele já arredondar para mim. 119,41. Agora eu ponho 100 menos, porque eu tenho que tirar aquele 100 que eu coloquei no início, para ficar só o acréscimo. 19,41, exatamente a resposta que está ali na questão, né, que a gente fez pela fórmula. Agora, eu vou falar para vocês, gente. Como eu me comprometi a ensinar para vocês a usar HP sempre que possível, eu senti que eu não podia omitir isso daqui, porque é possível. Mas é um pouco forçado, não é uma função pronta da HP para transformar a taxa. Então, a minha sugestão é que você aprenda a fórmula. Eu mesmo, há muitos anos, quando comecei a trabalhar com isso, eu preferia usar a fórmula. Hoje eu já gosto muito do HP porque eu já decorei a sequência. Mas talvez para vocês, nesse momento, seja mais difícil decorar a sequência do que saber ali que se substituir na fórmula vai dar certo. Mas só que eu estou deixando as duas opções. Um outro problema que eu vejo no uso da HP é que quando você está transformando da taxa menor para maior, o procedimento é 1, que é um macete. No próximo exemplo, nós vamos transformar da taxa maior para menor. Na questão da fórmula, a maneira de fazer não muda. Na HP muda. Então, esse é um outro cuidado que vocês terão. E eu vou mostrar isso no exemplo 2. Determinar a taxa mensal equivalente à taxa de 18% ao ano. Perceba que o objetivo é o mesmo. Eu tenho uma taxa, que é conhecida, mas ela está ao ano. Mas eu quero transformá-la para uma taxa mensal que seja equivalente, que garanta o mesmo resultado se eu aplicar o mesmo capital pelo mesmo prazo. Então, a mensal é a que nós queremos. Temos e queremos. Tranquilo, né? Então, agora nós vamos separar aqueles 4 termos que eu sempre uso nessa parte da matéria. E que... Opa, já pus aqui, interrogação. Estou com pressa, peraí. E que, IT, que, IT. O IQ é a taxa que nós queremos. Se nós queremos, então não é conhecida, ela é uma interrogação. Mas é importante colocar que unidade nós queremos. E está aqui, nós queremos uma taxa mensal. Nós queremos uma taxa ao mês. IT é a taxa que nós temos. Então seria 18% ao ano. Já é conhecida. O Q é igual a 1 e o T também é igual a 1. Só que o Q tem que seguir a unidade do IQ. Como o IQ era ao mês, o Q tem que ser um mês. O T tem que seguir a unidade do IT. Como o IT era ao ano, o T tem que ser em ano. É a lógica para resolver esse tipo de questão. Agora, antes de pensar na fórmula, eu vou transformar esse 18% em fator unitário, que é colocar 18 sobre 100, dá 0,18, mas continua ao ano. E tem que transformar aqui o Q ou o T para que fique na mesma unidade. Já até dei a dica. Transforme
a seguindo a menor, para que a menor seja a unidade padrão, é mais fácil. Então, se eu tenho aqui uma que está em mês e outra que está em ano, é mais fácil eu transformar ano em meses. Então, se um ano tem que ser transformado em meses, um ano tem 12 meses. E é o que eu preciso, que estejam na mesma unidade. Agora é pegar a fórmula, vou até escrevê-la aqui de novo, substituir para chegar na resposta. Então vai ficar 1 mais o IT, que é 0,18, elevado a Q sobre T. Cuidado, agora o numerador é 1 e o denominador é 12. Se eu resolvo o que está dentro de parênteses, 1 mais 0,18 vira 1,18. E mantém aqui 1 sobre 12. Tudo isso menos 1. Né? Elevar a uma fração seria o mesmo que transformar em raiz. Aí depende muito da calculadora que você está usando. Se a sua calculadora tem uma função, tipo raiz x, onde você tira uma raiz qualquer, de índice 1, 2, 3, 4, até vale a pena colocar em raiz de 12. Se ela não tem essa função, igual a financeira não tem, aí o ideal é você aprender a elevar a fração. Uma das formas seria dividir 1 por 12, só que eu não gosto muito, porque é um número muito pequeno. Você leva uma margem de erro grande. Vou até fazer aqui, porque não é o método que eu uso não, tá? Ó, dá 0,08333. Ou treinar na calculadora, pôr mais direto. 1,18 é elevado, abre parênteses, 1 dividido por 12, fecha parênteses, igual. O fato é, como vocês usam calculadoras diferentes, até do celular, eu quero pôr a resposta e queria que agora vocês tentassem fazer e ver se consegue chegar na resposta. O fato é que esse 1,18 elevado a 1 sobre 12 tem que dar na calculadora, com 6 casas, aproximadamente 1,013888. Tudo isso menos 1. Que agora, quando eu subtrair, vira 0,013888. Essa aqui já é a resposta, ela está ao mês, e se eu parasse aqui, estaria ok. Mas eu quero multiplicar por 100 para transformar ela em porcentagem. Aí, ela em porcentagem virou 1,39 aproximadamente. Aí, na porcentagem, eu posso arredondar para 2 casas. 1,39% ao mês. 1,18, Enter. Aí, como eu vou levar 1 sobre 12, eu vou digitar o 12. Vou usar essa tecla aqui do 1/x, que inverte. E depois vou apertar essa que eleva. Por quê? Porque aí eu transformei o 12 em 1 sobre 12 e elevei aquela base a 1 sobre 12, que é o que nós queremos. Então, vou repetir. 1,18, Enter. 12, 1/x, y elevado a x. Agora eu vou fazer, tá? Eu só falei. Tá aqui 1,18, Enter, 12, 1/x, y elevado a x. Aí tem que chegar nesse resultado, tá? 1,013888. Só que aí, eu mostrei uma sequência ali da HP para quando a gente transformava da taxa menor para maior. Lembrando de novo que não é uma função própria para transformar. É um macete que a gente usa. Agora eu estou transformando da taxa maior, que é ano, para a unidade menor, que é mês. Gente, qual que é o macete, então? Agora só vale para passar da maior para menor. Eu vou adotar de novo o PV igual a 100. Sempre 100, é um valor adotado. E vou fazer o FV como sendo 100 mais a taxa que ele me deu, que é 18. Que vai dar 118. Eu assumo que isso aqui é meu FV. Mas por quê? Gente, é um macete, tá? Caso vocês queiram usar, é decorar isso daqui. E o N, da mesma forma que o outro, é a relação entre as unidades. Então, se eu tenho um que está em mês e outro que está em ano, o ano tem 12 meses. Então, o N é igual a 12. E aí,
Agora eu uso HP naquela sequência que vocês já conhecem. Ah, tá, eu vou querer encontrar a própria taxa. Então, o que é a sequência? Limpar a calculadora, ou no FFIM ou no FREG, e entrar com os valores. No caso, 100 CHSPV, a gente sempre adota ele como 100. O 118 como sendo FV, que é a soma do 100 mais a taxa 18. E o M, que é 12, porque o ano tem 12 meses. Agora, se eu apertar o I, ele já me dá a taxa. Isso aqui não tem que subtrair nada no final, tá? Ele já vai dar 1,39. E reforço, né? Eu tô pondo isso daqui para vocês porque existe. Mas nem é algo que eu não acho tão viável para quem está começando querer lembrar dessa sequência da HP aqui, não. Né? Eu acho que eu incentivo nesse momento da matéria a você aprender pela fórmula. Mas caso você decore ou aprenda essa sequência, vai funcionar também. Lembrando, claro, que na HP da menor para maior foi de um jeito e agora da maior para menor é de um jeito diferente. Ó, limpei a parte financeira. Vou jogar 100 CHSPV, 118 FV, 12M. Vou pedir para a calculadora determinar a taxa. Tá aí. 13888. Na verdade, se a gente arredonda para 139, só apertar o F e o 2, ela fica com duas casas, já está arredonda para mim. Que é a resposta. Né? Se a gente voltar ali agora, vocês vão ver que deu exatamente 1,39% ao mês quando a gente usou a fórmula. Resumindo a história, se eu pego um certo valor, aplico por um tempo, ou a 1,39 ao mês, ou a 18% ao ano, no final o resultado que eu vou obter é o mesmo. Mesmo montante, mesmo juro. Essa é a lógica da taxa equivalente.